Taxa Selic mais uma vez mantida em 13,75% ao ano. Essa semana tivemos mais uma reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, mantendo a Selic no mesmo patamar pela sexta vez consecutiva. Apesar da pressão insistente do atual governo para que essa Selic, para que essa taxa de juros seja reduzida, o Banco Central manteve sua posição conservadora. Abre aspas. Considerando a incerteza ao redor dos cenários, o comitê segue vigilante, avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação. O comitê reforça que irá preservar até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. Resumindo, não adianta o governo pressionar. Apesar da queda da inflação nos últimos meses, o Banco Central prefere ainda adotar uma medida mais cautelosa. O Banco Central ainda afirmou que, abre aspas novamente, o comitê avalia que a conjuntura demanda paciência e serenidade na condução da política monetária. Então é isso, daqui 40 dias teremos um novo capítulo dessa novela entre o governo e o Banco Central. Então vamos aguardar e ficar de olho. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, com base em tudo isso, em todo esse cenário, como e onde eu investiria. Fazer uma melhor alocação, uma melhor estruturação de ativo para o curto, médio e longo prazo. Fala, meu povo, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Abreu, eu sou educador financeiro e ensino sobre como montar uma carteira de investimento focada na geração de renda passiva mensal e multiplicação de patrimônio ao longo do tempo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer aprender tudo sobre como montar uma carteira de investimento da maneira segura e eficiente, como construir uma renda passiva, se inscreva aqui no meu canal, que eu tenho certeza que os próximos vídeos vão te ajudar demais. E também deixa seu like para esse vídeo ser entregue para o maior número de pessoas. Então bora pro vídeo! Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça é que você precisa ter uma estratégia muito bem definida. Como assim, Pedro? Como assim uma estratégia definida? Você precisa definir qual a porcentagem que você quer ter em cada classe de ativo. Quais são os seus objetivos? Você precisa entender qual vai ser a função de cada classe de ativo dentro da sua carteira. E qual vai ser o prazo daquele investimento. E isso você vai definir de acordo com os seus objetivos, com o seu perfil de investidor, de acordo com a sua experiência de mercado. Obviamente, se você tem um conhecimento menor sobre renda variável, sobre ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior, você vai ter uma porcentagem menor nessas classes de ativos e terá uma posição um pouco maior na renda fixa. A partir do momento que você define essas porcentagens, no seu perfil de investidor, seus objetivos, você vai ter uma direção, você vai saber exatamente onde aportar todos os meses. Então vamos primeiro falar sobre investimentos de curto prazo. Para esse tipo de objetivo, como a reserva de emergência, por exemplo, precisamos investir em um título de renda fixa com segurança e liquidez diária. Como a gente viu, com a Selic se mantendo em patamares elevados, naturalmente os títulos de renda fixa se mantêm também com ótimas rentabilidades, pois a grande maioria desses títulos são guiados pela taxa Selic. Alguns bons exemplos de títulos de curto prazo: Tesouro Selic, que rende exatamente a taxa Selic, CDBs de liquidez diárias de grandes bancos seguros, que rendem ali 100, 110% do CDI. O CDI, para quem não sabe, é um indexador que também é guiado pela taxa Selic. Se a Selic sobe, o CDI também vai subir. O principal objetivo desse título de curto prazo e liquidez é trazer segurança imediata para o nosso patrimônio. Por exemplo, o caso da reserva de emergência, para que você não precise recorrer, em caso de alguma emergência, recorrer a empréstimos, recorrer aos seus investimentos para o longo prazo, não precisa sacar, por exemplo, vender suas ações, vender seus fundos imobiliários. Então, você possuindo ali uma reserva, um colchão financeiro, te dá uma segurança e uma tranquilidade muito maior para você construir seus investimentos de longo prazo. Então, eu definiria ali para minha carteira, para o meu portfólio, cerca de 20% para investimentos de curto prazo. E eu escolheria, nesse caso, o Tesouro Selic 2026. O Tesouro Selic cumpre todas as exigências para esse tipo de investimento. É o título mais seguro que existe. É o investimento mais seguro, possui liquidez diária. E é isso que a gente precisa para investimentos de curto prazo. Agora, já
pulando para a segunda parte da nossa carteira, para investimentos de médio prazo, ou os outros 20% eu colocaria o quê? No Tesouro IPCA mais 2029, que também está com uma ótima rentabilidade. Atualmente, sua rentabilidade é IPCA, o índice de inflação, mais a taxa de 5,6% ao ano. Esse tipo de título, esse tipo de investimento, ele vai cumprir a função de nos proteger da inflação ao longo do tempo, visto que ele sempre vai nos pagar o índice de inflação, o IPCA, mais uma taxa fixa, garantindo sempre um ganho acima da inflação, sempre um ganho real. Lembrando que esse tipo de investimento deve ser levado até o vencimento. Diferentemente do Tesouro Selic, que a gente pode sacar a qualquer momento, o ideal para o Tesouro IPCA 2029, por exemplo, levar ele até o vencimento. Lembrando que essas porcentagens que eu estou estabelecendo aqui nessa carteira teórica que eu estou montando, ela é baseada numa realidade de um perfil moderado, por exemplo. Você deve adequar a sua realidade, a sua experiência, ao seu perfil de investidor, como eu já disse. Além disso, nada aqui que eu estou trazendo é uma recomendação de investimento. Esse conteúdo é totalmente educativo, beleza? Então, até o momento, temos 40% da nossa carteira teórica, ela está lá na renda fixa. Com essa carteira a gente está se beneficiando da taxa Selic alta através do Tesouro Selic e também a gente está trazendo uma proteção contra a subida dos preços, uma alta da inflação através do Tesouro IPCA. Então agora bora para a melhor parte, a parte que eu mais gosto, a renda variável. Como eu falei com vocês, a renda fixa está pagando muito bem. Aí poderia ver um pensamento natural de que, Pedro, já que a taxa Selic está alta, os títulos de renda fixa estão pagando bem, por que a gente investe tudo na renda fixa? Seria o mais óbvio. Uma vez que eu vou receber ali mais de 1% ao mês com absoluta segurança e a gente está vendo a Bolsa de Valores oscilando, um dia está 100 mil pontos, outro dia cai, outro dia sobe, outro dia cai. E é aí que está a questão. É aí que você tem que ter o pensamento de segundo nível. É fato que estamos com ótimas rentabilidades na renda fixa e a gente realmente precisa aproveitar esse momento, como eu falei aqui com vocês. Mesmo porque a gente não sabe até quando vai essa alta rentabilidade, essa alta da taxa Selic. Porém, meus amigos, esse período de juros altos e bolsas oscilando com alta volatilidade na renda variável são exatamente os melhores momentos para a gente investir nesse tipo de investimento, para os investimentos de longo prazo, na bolsa de valores, em fundos imobiliários, em ações, em investimentos no exterior. A Selic se mantendo em alta, cada vez mais investidores migram para esse tipo de investimento de renda fixa, causando essa volatilidade no mercado de ações, no mercado de fundos imobiliários, como a gente pode ver. Dá uma olhada aqui nesse gráfico. Historicamente, isso sempre acontece. Quando a Selic sobe, a Bolsa de Valores naturalmente cai. Quando a Selic cai, a Bolsa de Valores dispara. E esse pensamento vale também para o mercado de fundos imobiliários e também para o mercado norte-americano, onde nessa semana também a gente teve um aumento da taxa básica de juros deles, chegando a patamares históricos. Então, esse cenário de altas da taxa de juros, o que acontece? Abre grandes oportunidades para quem está construindo patrimônio para o longo prazo, adquirir boas empresas, adquirir boas ações, bons fundos imobiliários, bons ativos para o longo prazo. Para corroborar com tudo isso que eu estou falando com vocês, eu trago aqui esse gráfico. Esse gráfico mostra o PL da bolsa, o preço sobre lucro das nossas empresas. Resumindo, quanto menor for esse indicador, mais barato os preços das ações estão. E a gente está no menor patamar dos últimos 20 anos. E é por isso que a gente precisa aprender o mais rápido possível a selecionar boas empresas, porque a gente não sabe até quando esse período de boas oportunidades, até quando esse momento vai. Resumindo, pessoal, a grande manada, ela fica pulando de galho em galho, mas você não vai fazer isso. Quem souber aproveitar esse momento de alta da taxa de juros aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos para investir em boas empresas, bons imóveis, vai se dar muito bem quando esse ciclo se inverter. Quando as taxas de juros começarem a ceder, começarem a cair e os títulos de renda variável, os investimentos de renda variável vão começar a subir. Então, por isso a importância de você estudar e ter critérios bem definidos para você escolher boas ações, bons fundos imobiliários, boas stocks, bons REITs lá nos Estados Unidos e ETFs. Dito tudo isso, introduzindo o mercado de renda variável,
para o longo prazo, como ficaria essa nossa carteira teórica? 25% eu investiria em bons fundos imobiliários, em setores perenes, como shoppings, galpões, escritórios. Vou colocar aqui alguns exemplos na tela para vocês. Fundos imobiliários que já se provaram no tempo. Também poderia incluir alguns fundos de papel, também seguros, que também já se provaram no tempo com boa gestão. A principal função dos FIIs, dos fundos imobiliários, é trazer aquela previsibilidade de renda passiva mensal. E também devido a esse ótimo momento, com grande potencial de valorização no médio e longo prazo. Agora, indo para a segunda parte do nosso portfólio de renda variável, mais 20% eu colocaria em boas ações, boas empresas de setores perenes, com bom histórico de lucros recorrentes nos últimos 5, nos últimos 6, 10 anos. Alguns exemplos de setores perenes: setor elétrico, setor bancário, seguradoras, saneamento. Vou colocar também alguns exemplos aqui na tela de boas empresas. As ações dos setores perenes, essas empresas, têm grandes características de boa distribuição de dividendos, além também de um bom potencial de valorização, voltando a frisar, devido a esse momento de oportunidades. E para encerrar essa nossa carteira, esse nosso portfólio, os últimos 15% eu investiria diretamente no exterior, em ETFs, para ser mais preciso. Metade dessa porcentagem eu colocaria em ETFs do S&P 500, que vai investir ali nas maiores empresas, nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Um bom exemplo, o VOO, o VO, o IVV também é um bom exemplo. Já a outra metade eu investiria em um ETF de REITs, que investiria nos maiores imóveis dos Estados Unidos. Um bom exemplo aí é o VNQ. E diga-se de passagem, como eu citei agora há pouco, os ativos norte-americanos, como ETFs, ações e REITs, também estão em níveis abaixo em relação às suas máximas históricas. Então, investindo no exterior através desses ativos, a gente vai ter uma renda passiva em dólar e também um grande potencial de valorização ao longo do tempo. Então, essa é a nossa carteira. É uma carteira que vai possibilitar a gente aproveitar todos os cenários. E no momento que a Selic estiver alta, a gente vai aproveitar. No momento que a inflação estiver em alta, a gente vai estar protegido também, porque a gente vai ter um título que vai render com base na inflação. Como eu mostrei para vocês, o Tesouro IPCA+. E um momento de alta no mercado imobiliário, a gente tem ali nossos fundos imobiliários que vão trazer a nossa renda passiva mensal. Um momento de alta no mercado de ações, a gente também vai ser beneficiado. E também em um momento em que o dólar disparar, o dólar subir, a gente vai ter ali o nosso pedacinho em ativos no exterior. O dólar subindo, esses ativos se valorizam também com a alta do dólar. Então vocês podem ver que é uma carteira completa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Espero que tenha agregado para você mais esse conteúdo. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu!